Santo, Santo Deus Todo-Poderoso, nosso eterno Pai, Criador dos céus e da terra, o qual enviou o seu Santo Filho, com a nossa natureza, para mostrar a cada um de nós os portais do céu. Perdoe nossos pecados, ajude-nos a compreendermos, Senhor Deus, a mensagem que o Senhor enviou para nos salvar. A mensagem que tem por nome a mensagem da justificação pela fé. Quebre todo o nosso orgulho, abençoe nesse momento, Senhor, e queremos apresentar a Tua palavra. Abençoe os ouvintes, pelo amor de Jesus, nosso bendito e eterno Salvador. Amém. Meus prezados e nobres irmãos, quem vos fala é o vosso prezado irmão Valdecir Tomé Pereira, do canal Despertar em 1844. Deus tem me concedido a graça e o privilégio de transmitir a mensagem da qual temos dado início, a mensagem da justificação pela fé. Nós estamos apresentando aqui o tema que tem sido esquecido, que foi rejeitado em 1888, a mensagem de Deus, uma mensagem que iria nos ensinar a vencer nossos próprios pecados, vencer o mundo e o Satanás. Ellen G. White disse: aqueles que venceram o diabo, a carne e o mundo serão os agraciados com o selo do Deus vivo. Está em Testemunhos para Ministro. E dentro dessa mensagem nós temos mostrado, e iremos mostrar, que a mensagem da justificação pela fé foi a mensagem que Deus enviou. E essa mensagem é uma mensagem de duas etapas, ela se divide entre mensagem, a justiça imputada e a justiça comunicada. E por sua vez, a mensagem da justiça imputada, ela tem dois aspectos. Deus não apenas declarando o homem justo, mas Deus tornando na íntegra, em toda a realidade, o homem justo. E também a mensagem da justiça imputada, ela tem dois aspectos. Ou seja, Deus restaurando a sua imagem no homem, o seu caráter, e por fim, Deus transformando esse corpo vil num abrir e fechar de olhos. Essa é a mensagem que Deus enviou ao seu povo para que fosse proclamada, para que fosse entendida. Então nós precisamos agora entender mais na frente o conteúdo dessa mensagem. E eu vos apresento um livro muito importante, esse livro aqui, o Como Ser Realmente Feliz. Isso aqui é uma edição bem antiga, mas existe agora uma edição moderna. E também vocês irão encontrar no site Cite a Palavra vários e vários folhetos. Por exemplo, ali vocês irão encontrar um folheto maravilhoso sobre o sábado. Não falando assim daquela mensagem como muitos de nós somos acostumados a ouvir, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, não. Mas uma mensagem idêntica à mensagem que eu apresentei sobre o repouso do sábado de Deus, que se encontra no canal Despertai. Ou seja, o sábado ali é representado como o repouso de Deus, como a vitória sobre o pecado, certo? Então é importante, tem também um folheto Como Ser Realmente Feliz, e tem outros e outros folhetos. Então vocês podem acessar o site Cite a Palavra, entrar em contato com o autor Ovid Zanella, e vocês serão agraciados com muito material maravilhoso, contendo na íntegra a mensagem da justificação pela fé. É o único livro que eu conheço aqui no nosso Brasil que contém essa mensagem na íntegra, sem mistura de erros, sem nada de erro. É no site Cite a Palavra. Nós iremos continuar nosso diálogo, né? Quando investigamos o tema da justificação pela fé, encontramos textos bíblicos e testemunhos contradizentes que mostram a justificação como sendo tanto uma coisa como outra. Estes textos e testemunhos são não somente completamente diferentes, mas até o oposto, e não podem, evidentemente, significar o mesmo. É comum o estudante bíblico superficial aceitar uma apresentação deste tema como sendo a explanação certa e de rejeitar a outra,
É evidente que este procedimento, muito conveniente e simples, não é o indicado para o estudante consciencioso e sincero da palavra de Deus. Nós iremos ler Romanos capítulo 4, versículo de 1 a 5, que diz assim: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Prestamos bem atenção na leitura, nas palavras, nas colocações. Então, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então a palavra de Deus vem mostrando que Abraão, ao ouvir a palavra de Deus pela primeira vez, ali ele recebeu o que? A justiça imputada de Cristo. Certo? E interessante que o texto diz que aquele que trabalha, o salário não é uma dádiva, mas aquele que não trabalha, o salário é tido como uma dádiva. Ou seja, aqui vem mostrando a forma, o que você deve fazer e o que você não deve fazer, como se alcança e como não se alcança a dádiva do céu, a justiça de Cristo. É interessante esse texto, nós iremos trabalhar nele mais na frente. Justificação, uma obra de crédito. A questão toda é, como é que Abraão, ou qualquer um de nós, é justificado? Paulo declara que certamente não é por obras, tanto mais que o homem é incapaz de por si próprio fazer qualquer boa obra. Mas para ser justificado, ele tem que ter justiça. E como a não tem, tem que contar com a que alguém lhe possa imputar. Assim fica, não na sua própria justiça, mas na de outro, ou seja, na de Cristo. Fica, portanto, perante Deus, não como um que nunca pecou, mas como se nunca tivesse pecado. Nós iremos ler Mensagens Escolhidas, volume 1, página 367, mas antes vamos ter o nosso comentário, né? Esta verdade está claramente explicada no seguinte testemunho, que diz: a lei requer justiça, e esta o pecador deve à lei. O que é a justiça? É a obediência à lei de Deus. Obediência à lei. A lei requer que eu obedeça a ela. A lei diz para mim não transgredir ela, porque se eu transgredir, eu irei morrer. Morte eterna. Agora, eu não tenho como obedecer à lei, eu não tenho justiça dentro de mim. O que há dentro de mim é uma natureza pecaminosa, uma máquina de fazer pecado, com uma mente carnal que surgiu da natureza pecaminosa, devido eu ter nascido de pais que não compreendiam a mensagem, mais tarde, sem entendimento, sem visão da verdade, eu comecei a transgredir a santa lei de Deus. E ali desenvolveu em mim uma mente carnal. Certo? Eu não nasci com essa mente carnal. Eu nasci com uma natureza pecaminosa. A mente carnal surgiu a partir do momento que eu cedi ao pecado, sem saber nem mesmo o que era pecado. Certo? Então eu não posso operar justiça em mim. Não posso obedecer à lei em mim. É por isso que o texto lá diz que justificação pela fé é Deus realizando no homem aquilo que o homem não pode realizar em si mesmo. Nós dependemos de Deus, da sua palavra, da palavra de Deus, a espada do Espírito. Continuemos. Onde paramos? Vamos ver onde paramos. A lei requer justiça,
E esta o pecador deve à lei, mas é ele incapaz de apresentar. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus, o homem, pela fé ele vai apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente. Trata-a como se fosse justa e ama tal qual ama seu filho. Assim é que a fé é imputada como justiça, e a alma perdoada avança de graça em graça, de uma luz para outra luz maior. Pode dizer alegremente: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha só, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 367. O mesmo pensamento é também expresso nas seguintes palavras: Caminho a Cristo, página 61 e 62. Olha só, prestemos atenção nesse texto. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Mas por que era possível? Certo. Por que era possível? Porque Adão foi feito com natureza santa, mente santa, corpo santo. Ele era santo em todos os seus aspectos. Então Deus fez Adão. Quando Deus fez Adão, Deus fez ele igual ao ser quando ele nasce do Espírito Santo. Adão agora teria que crescer à estatura completa, teria que formar um caráter, teria que desenvolver suas faculdades. Santificação. Mas antes que ele alcançasse, antes que ele desse início a esse processo, Satanás o derrubou. Certo? Continuemos o texto. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Mas deixou de o fazer. E devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída e não podemos tornar-nos justos. Ou seja, Satanás ele levou Adão à queda antes mesmo que ele tivesse seu primeiro filho. Então ali era o protótipo. E todo aquele ser que agora surgisse daquele protótipo seria semelhante e idêntico àquele protótipo. Agora Adão deixou de ser a imagem de Cristo, deixou de ter a imagem de Cristo, deixou de ter a mente de Cristo. Como se tornou agora Adão? Adão agora passou a ter uma natureza pecaminosa e a mente do diabo, a mente do capeta, a mente de Satanás. Agora, naquele momento em que Adão ouviu as boas novas de Cristo, ouviu as boas novas do Evangelho Eterno, que creu naquela mensagem, se arrependeu, ali sim, ele nasceu de novo. Ele foi recriado. Ali o seu coração foi transformado. Mas uma coisa não pôde mais ser transformada, uma coisa teve que permanecer dentro do Adão. Uma natureza pecaminosa. Uma natureza pecaminosa, uma natureza idêntica à natureza do Satanás. Mas uma coisa foi transformada em Adão, a sua mente. Ele voltou a ter a mente de Cristo. E começou agora a desenvolver e formar um caráter santo. Mas o que foi que Adão agora transmitiu? Cada um só transmite o que tem. Adão transmitiu a todas as suas gerações uma natureza pecaminosa.
ela não é pecado, mas ela é uma fábrica de fazer pecado, certo? O apóstolo Tiago diz que a concupiscência gera o pecado e o pecado gera a morte, certo? Concupiscência e pecado não é a mesma coisa. A concupiscência gera o pecado, desenvolve o pecado, dá luz ao pecado, e o pecado leva à morte, certo? Então vamos continuar nossa explicação, nosso entendimento da palavra. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus, mas deixou de o fazer. E devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída e não podemos tornar-nos justos. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos perfeitamente obedecer à santa lei de Deus. Não possui justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Presta atenção. Mas Cristo nos proveu um meio. Olha só, Cristo nos proveu um meio de escape. Que meio foi esse? Viver na terra em meio de provas e tentações, com as que nos sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado, morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar sua justiça. Maravilha! Então agora Jesus proveu um meio de escape, uma ponte para nós passarmos pelo abismo e alcançarmos os portais do céu. Ele se tornou a escada de Jacó, alcançou até o último ser humano. Até a última profundidade ele alcançou. Se tornou a escada para alcançarmos a bondade do eterno amor de Deus. Ou seja, isso significa que Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, ali não sabemos como ele foi gerado no ventre daquela mulher, sabemos que foi gerado pelo Espírito Santo. Ali ele uniu a sua divindade com a sua humanidade. A sua divindade foi velada. A humanidade que ele assumiu foi a humanidade de todo ser humano. Toda a humanidade estava em Cristo, porque toda a humanidade deveria morrer. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Agora todos estavam em Cristo. Agora Jesus Cristo teria que dar uma demonstração para o universo, teria que mostrar para o universo que as pretensões do diabo eram mentirosas, que as acusações de Satanás eram mentirosas, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que o evangelho é o poder de Deus. Então agora toda a humanidade em Cristo, e ali Cristo nasceu, cresceu, se desenvolveu, toda a humanidade nele. Então toda a humanidade em Cristo foi demonstrado perante o universo que toda a humanidade, se ela é nascida do Espírito Santo, se ela é gerada pelo Espírito Santo, ela pode na íntegra fazer as mesmas coisas que Jesus fez. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Desejados que nós deveríamos tirar pelo menos 1 hora para estudarmos a vida de Jesus, do seu nascimento até o Calvário, principalmente os últimos momentos de sua vida. Certo? Então essa ali, Jesus Cristo agora alcançou a humanidade. Toda a humanidade estava em Cristo, toda a humanidade obedeceu à lei, toda a humanidade ali em Cristo morreu, toda a humanidade em Cristo ressuscitou, toda a humanidade em Cristo está nos lugares celestiais. Então ali ficou demonstrado como o homem pode de novo alcançar a vida eterna. Continuemos então. Caminho a Cristo, páginas 61 e 62. Enquanto fossem obedientes a Deus, o maligno não lhes poderia fazer mal, pois sendo necessário, todos os anjos do céu seriam enviados em seu auxílio.
se com firmeza repelissem suas primeiras insinuações, estariam tão livres de perigo como os mensageiros celestiais. Se, porém, cedesse uma vez à tentação, sua natureza se tornaria tão depravada que não teria em si poder nem disposição para resistir a Satanás. Patriarcas e Profetas, página 53. Então aqui vem mostrando o que nós acabamos de mostrar, se o Adão pecasse, se ele transgredisse pela primeira vez, a sua natureza se tornaria maligna. E ele não teria mais poder, força dentro de si para obedecer à lei de Deus. Então, quando Deus fez o Adão, certo? Deus fez o Adão santo, justo. Deus pôs dentro dele justiça ao fazer Adão. E ele não precisava receber a justiça imputada nem comunicada para poder obedecer à lei de Deus. Então, as coisas mudaram. É por isso que nós precisamos entender e compreender a forma correta de alcançarmos a vida eterna. Estes dois testemunhos declaram a mesma verdade com igual clareza. Não deixem qualquer dúvida no que Paulo diz em Romanos 4, versos de 1 a 5. O pecador, por causa da injustiça cometida durante toda a sua vida, está condenado à morte. Ele, por si mesmo, não pode obedecer a Deus, não pode guardar a lei de Deus. Justificação, uma obra de regeneração. Nós iremos ler a palavra de Deus, iremos mostrar que na mensagem da justiça imputada, quando o homem recebe a justiça de Cristo, vamos ver o que acontece. Muitas pessoas estão confundindo, acham que a santificação, a justiça comunicada é a obra de regenerar o homem, de transformar o homem. Deixam para trás a mensagem da justiça imputada, o que é realizado quando Deus imputa a sua justiça ao homem. Paulo, grande expoente deste tema, escreveu em Romanos capítulo 5, o versículo 1, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo diz aqui que quando o homem recebe a justiça imputada de Cristo, quando Cristo lhe imputa a sua justiça, a primeira etapa da justificação pela fé, o homem tem o quê? Paz com Deus. Ele recebe, Cristo imputa a ele sua paz. Ele tem paz com Deus. Continuemos então. Ser justificado pela fé é então ter paz com Deus. Ora, é absolutamente impossível ter paz e inimizade ao mesmo tempo. Portanto, qualquer inimizade que antes da justificação estava presente é retirada no momento da entrada da paz, da justiça de Cristo. De modo que há realmente paz com Deus. Levanta-se então a pergunta: qual a inimizade que existe em nós, antes de termos alcançado a paz com Deus? Que inimizade é essa? O apóstolo São Paulo diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Antes do homem receber a justiça imputada de Cristo, o homem é inimigo de Deus. Ele não está em paz com Deus. Ele é inimigo da lei de Deus. Mas diz aqui que quando o homem é justificado, a paz de Deus entra. Então, se a paz de Deus agora foi introduzida no coração do homem, no momento em que o homem recebeu a justiça imputada, significa que algo saiu de dentro do homem, foi eliminado, foi morto, foi aniquilado. Certo? Então vamos ver aqui que inimizade é essa, que coisa é essa que impedia o homem de ter paz com Deus. Romanos capítulo 8, verso 7 diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Na Santa Escritura, conforme temos lido, a inclinação da carne é identificada como sendo inimizade contra Deus. Nota-se que o versículo não diz que a inclinação da carne está em inimizade, mas que a carne é inimizade, a inclinação da carne é inimizade.
Ela não está em inimizade, ela é a inimizade. Ela é o pivô. Certo? Então a inclinação da carne é o que? Inimizade contra Deus. Ela é. Ela não está, ela é. Então agora, para o homem ser justificado pela fé, ter paz com Deus, a primeira etapa da justiça imputada, a qual é introduzida a paz de Cristo, então significa que essa inclinação, que é inimiga de Deus, inimiga da lei de Deus, ela tem que ser aniquilada. Meus nobres e prezados irmãos, paz e graça seja com todos. Nós iremos encerrar essa segunda parte desse vídeo, a terceira parte, que é o terceiro vídeo. Nós iremos dar continuidade mais na frente. E eu acredito que está sendo esclarecido, estamos explicando de uma forma que todos venham compreender, até mesmo uma criancinha, porque a palavra de Deus, o Evangelho de Deus é para salvar todos os seres humanos. Então, peço a Deus que cada dia me conceda graça e sabedoria, que Deus venha abençoar o canal Despertai, que venha abençoar aqueles que têm nos acompanhado e aqueles que irão nos acompanhar. Oremos ao Senhor agradecido por essas bênçãos e procuremos entender o que realmente era a mensagem da justificação pela fé, as suas duas etapas, certo? É uma mensagem conjunta, ela não é dividida. Uma mensagem que realmente salva o homem do início ao fim. Oremos ao Senhor nosso Deus então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecidos lhe somos por tudo. Perdoe-nos, abençoe cada dia mais, Senhor, esse canal, os ouvintes. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.